As pessoas realmente mudam no relacionamento? Sim? Não? Esse é o tema da aula de hoje. E esse é um tema muito importante, porque você deve observar que há uma fala coletiva, né? No sentido de é comum ouvir pessoas falando que as pessoas não mudam. Principalmente aqueles que se fazem realmente tóxicos, abusivos, que são disfuncionais dentro de relacionamentos sociais, com ênfase nos relacionamentos íntimos, amorosos, que nós abordamos aqui. E por que essa imagem de não mudança ela transpara com tanta frequência, vamos colocar assim? Porque normalmente quem está em um relacionamento saudável, está em um relacionamento bom, não fica fazendo alarde. A pessoa que está bem com a esposa, com o marido, com o namorado, com a namorada, com a família, ela está vivendo esse bem no dia a dia. Ela está tocando a vida. Ela está usufruindo, tendo prazer, tendo alegrias, construindo, batalhando lá naqueles contextos. Então, quando essa pessoa vem a compartilhar algo, acaba sendo um momento de algum nível de alegria, algum momento realmente de lazer e de prazer. Só que quem não está bem, quem está dentro de uma relação conturbada, é o oposto. Ou a pessoa fala de uma forma ou de outra, verbalmente ou em linguagem, para as pessoas mais próximas, né? Verbalmente pega e realmente fala, ai, meu relacionamento isso, meu ex aquilo, o homem não presta, a mulher não presta. Fala para os colegas de trabalho, fala para a amiga, fala para a família, fala para todo mundo. Ou não, Júlio, mas eu não falo. Não fala, mas transparece. Vira aquela pessoa amarga, sempre triste, rígida, né? Já viu pessoa rígida, sempre na defensiva, sempre com julgamento, um posicionamento pesado em cima das coisas. É um tipo de manifestação de linguagem. Às vezes um erro muito grande é acreditar que por não falar algo, aquilo não se transparece de nenhuma forma. Então, por esse motivo, dá-se a entender que, em um senso coletivo, as pessoas não mudam, principalmente dentro de relacionamentos. Porém, na prática é extremamente o contrário. Primeiro que não há como uma pessoa não mudar, tá? Você tem que ficar muito atento a isso. Imagine todas as relações sociais que você teve durante a vida, todo o contato com o meio, com os ambientes que você frequentou, que você estudou, que você trabalhou, que você conversou, os conflitos que você resolveu, as alegrias que você viveu. Todo o contato, todo o nível de vivência, todo o nível de experiência impacta e repercute em algum nível de mudança em você, quer você queira, quer não. O que faz, sim, um fator bem diferencial sobre a mudança ou não é o nível de consciência somado ao nível de interesse voluntário sobre algum processo de mudança específico. Nível de consciência, exemplo, tem homens que agem muito mal, ou mulheres que agem muito mal, porque viram nas primeiras relações, começando lá com a relação de pai ou mãe, ou de pai com uma figura feminina, mãe com uma figura masculina, ou até a alienação dos pais, mais um avô, uma avó, figuras que representavam o papel do masculino e do feminino, desde criança viu um modelo, um molde, onde o homem trata a mulher de determinada maneira e a mulher trata o homem de determinada maneira, dentro da simbologia de família de um relacionamento amoroso. E aquele molde é introjetado como algo que você conhece dentro do seu cérebro. Tudo que você conhece gera um nível de conforto e segurança. Ó, eu conheço, gosto de mexer em iOS. Se eu destravo esse celular, me passa um conforto, uma segurança, uma alegria de mexer. Eu tenho noção de como fazer isso, porque eu vivi isso. Se eu pegar um outro sistema operacional que eu não tenho contato, vai passar algum desconforto inicial. De alguma forma vai parecer ruim para mim. Não importa se é melhor ou pior. Entendeu? Tecnicamente. Mas inicialmente, o primeiro impacto ao contato da minha experiência vai ser algum nível de desconforto. Às vezes até com coisas melhores. Ah, você tem um carro e você vai lá e dirige um outro carro, faz um test drive num carro muito potente.
Beleza, tem uma alegria, um entusiasmo, mas também há um desconforto, há um medo, é mais difícil de manusear aquele veículo nessa outra condição de mecânica, os fatores diferentes, o tamanho, a estabilidade, o trânsito do lugar que você foi fazer o test drive são diferentes, geram desconforto. Então você pega esse molde inicial de vivência dessas figuras e tende a duplicar esse molde quando se é adulto, porque ele traz essa sensação de segurança de ser algo que você conhece. É um modelo que criou um paradigma, uma estrutura onde suas crenças, aquilo que você pensa sobre, foi começando a se instituir. Além desse vínculo vivido com as figuras paterna e materna ou qualquer outro formato nesse significado, de quando você era jovenzinho, tem as suas primeiras experiências sociais. Né? Ficou adolescente, puberdade, pós-puberdade, cresceu um pouquinho, poxa, apaixonou-se, começou a visualizar ou se envolver com um homem ou com uma mulher. E ali você viveu determinadas emoções, determinados sentimentos. Normalmente as primeiras experiências são muito intensas, que também criaram, reforçaram o modelo. Isso é natural acontecer, não há como fugir disso. Algumas pessoas, mesmo que todos mudem, não olham para isso, não observam isso e duplicam esses modelos na prática do dia a dia dentro do relacionamento. E quando elas são frustradas, quando elas são confrontadas, quando as coisas não caminham do jeito que elas querem ou elas se sentem seguras nesse modelo, elas oscilam de humor, elas ficam agressivas, elas se afastam, elas se deprimem, elas têm uma reação disfuncional dentro do enfrentamento da situação da sua relação no aqui e agora, certo? Só que, porque eu falei que tem essa questão de consciência do que há em você, né? Há dentro de você, há absorvido dentro da sua psique, dentro do seu corpo, e há um senso de responsabilidade sobre querer autenticamente, de forma voluntária e genuína, trabalhar isso. Porque hoje nós abordamos assuntos como esse aqui, dessa aula, para você com muita clareza. Hoje é comum você ter noção do que eu estou te falando, ou você poder ir atrás de informações como essa e encontrar algo sobre. Falar, pô, não é aleatório. Tem as experiências lá que você viveu, tem as crenças, tem os comportamentos condicionados, tem as experiências negativas e traumáticas que também interferiram na sua personalidade. Lembrando que hoje, dentro da ciência, se aceita que a personalidade ela é trabalhada até amadurecer em torno dos 21 a 25 anos de idade. Você tem noção disso? Você pode chegar a 25, 24 anos de idade sem ter formado de uma forma bem estruturada a sua própria personalidade. Aquela identidade real pessoal que faz você viver bem, interagir com o mundo. Isso é sua personalidade. As coisas estão mais tardias em níveis de desenvolvimento nas últimas décadas. O mesmo conforto que gera possibilidades, gera alguns outros probleminhas que faz parte da nossa evolução. Né? Isso daí tá tudo bem, a gente vai aprendendo a viver nesse novo momento. Mas como tem essa consciência, e hoje você pode falar, você pode chegar para o seu cônjuge, explicar, falar, você pode buscar a psicoterapia, que é o melhor caminho se você encontra alguma questão dessa. A partir do momento que você sabe que tem algo em você que é mal resolvido, em Gestalt nós chamamos de Gestalt, ou Gestalt em plural, abertas. Então tem conflitos, experiências que foram mal resolvidos, ficaram abertos e ficam fazendo barulho, fazendo você duplicar aquele padrão em comportamentos, em pensamentos, em manifestações de emoções. Enquanto você já sabe disso, você escolhe não fazer nada, a partir desse momento é uma escolha consciente sobre não mexer no que você conscientizou. Então aqui você está escolhendo travar um processo natural de mudança que deveria existir para o seu próprio bem, para você viver melhor, não só por causa do parceiro, para você também viver melhor. Pensa nisso. Se a pessoa que está com você está bem, você está melhor, está menos conflito, as coisas estão fluindo, como isso não é bom para você? Porque você escolhe
não querer lidar com essa sombra, essa sujeira aqui que ficou para debaixo do tapete de fundo, essas gestalten em conflitos. Você não quer mexer naquilo. Então você faz qualquer evitamento. O evitamento surge normalmente assim, né? De uma forma ríspida. Surge um conflito e a pessoa agride em cima ou negligencia em cima para não ter que abordar o que ela sabe que precisa abordar para ajustar. Por isso que é tão comum dentro de um relacionamento ver projeção. O que é projeção? A gente começa a discutir e eu projeto tudo que tem de sombra em mim, em você, e culpo você por tudo de negativo ou disfuncional que acontece na nossa relação. E caso você não esteja criando um campo favorável onde eu consiga culpá-lo, eu vou dar um jeito de culpar pai, mãe, meio, mercado de trabalho, corpo físico. Vai ser projetado externamente. Dentro da Gestalt terapia, acredita-se com toda seriedade, firmeza e clareza que você só resolve uma questão olhando para si próprio, com autorresponsabilidade, de forma autêntica e genuína, descrevendo realmente o que tem dentro de si para criar ajustes criativos sobre a sua maneira de entrar em contato com o mundo. A palavra-chave aqui de mudança, essa atividade que eu te trago nessa aula, é a descrição fenomenológica. O que é isso? Não é, é a coisa mais simples que existe. De preferência, o que eu recomendo antes de começar a falar? Pegue um papel, tá? Papel, caneta, caderno, algo que você goste de anotar. Se você é da tecnologia, pega o celular, abre seu bloco de notas, pega algo que você gosta de anotar, de fazer suas anotações. A descrição fenomenológica é observar o que está acontecendo no evento e descrevê-lo com o mínimo de distorção sobre a minha projeção emocional sobre aquilo. Percebe? Então, por exemplo, aconteceu um evento, nós discutimos. A discussão começou tal hora, eu falei tal palavra quando a discussão começou. Quando eu falei essa palavra, eu estava pensando tal coisa. Ela teve tal postura nesse exato momento. Lembro que ela falou exatamente essa palavra. Ela não me descreveu por que ela estava pensando, o que ela estava sentindo por trás dessa palavra. Em seguida, eu rebati falando isso. E me dando conta agora, quando eu falei isso, eu estava com raiva dentro de mim, mas eu não entendia muito bem o porquê. Isso é uma descrição. É diferente de nós brigamos porque ela estava errada, ela é egoísta. Isso é você sendo uma criança de 5 anos de idade birrenta no corpo de adulto disfuncional. Isso não dá, isso trava o processo natural do corpo de mudança no bom sentido. Se você observar, eu estou usando mudança nessa aula como um sinônimo de desenvolvimento pessoal, um sinônimo de amadurecer, de maturidade. Se você trava isso, você não cria uma realidade próspera. É impossível parar no tempo. Está tudo em movimento, você não consegue fazer isso. E por que o papel? Você vai fazer essa descrição e, no segundo momento, quando você for relembrar o evento, pensar sobre, refletir sobre, meditar sobre, para descrevê-lo novamente, você já tem uma base de informações sobre aquilo. E toda vez que você pensa mais de uma vez sobre uma mesma situação, no intuito de realmente fazer uma descrição fenomenológica, a sua percepção sobre si próprio e todas as variáveis, incluindo a outra pessoa envolvida dentro daquele contexto, se ampliam. Sua percepção se ampliando, você vai se dar conta, você vai ter awareness com mais facilidade, você vai ficar consciente de exatamente por que você sentiu, por que você falou, por que você percebeu. Tendo realmente a consciência desse fenômeno, em um próximo momento onde algo semelhante emanar no seu campo emocional e quiser sair, você tem referência do porquê aquilo está acontecendo
E aqui se torna mais fácil, um pouquinho, escolher um ajuste, escolher uma resposta mais adequada para criar a melhor experiência, o melhor nível de contato que você deseja viver. Essas anotações são infinitas. É uma pesquisa de vida. Como você, deve ser um cidadão normal, comum, igual eu, trabalha, tem vida, estuda, faz suas coisas, ninguém vai ficar o dia inteiro refletindo e meditando. Então, uma estrutura organizada para fazer isso, não ser uma coisa aleatória que você pensa antes de dormir, mas separar um tempo diário para fazer isso, é um processo de autoterapia que você pode começar a fazer hoje. Hoje, aí na sua casa. Preste atenção que eu não estou me referindo a processo de autoterapia como meio substituto para a psicoterapia. Não confunda as coisas. Mas é algo que você pode fazer com caráter terapêutico para si próprio. Descrição fenomenológica é uma técnica utilizada em Gestalt terapia. A gente vai estar falando mais sobre isso. Vou trazer referências, vou aprofundar, vou dar outros exemplos, outras atividades, tal como nós sempre continuamos abordando aqui. Tem um exemplo muito simples para você entender que nós trabalhamos em Gestalt, por exemplo, com sonhos. Quando o cliente, um paciente, um consulente, chame da maneira que você preferir, traz um sonho e ele quer entender o significado daquele sonho, diferente do que vocês veem em Google, né? Eu tenho pavor de Google aí do senso comum, porque pode-se aprender de forma errada algo que qualquer um lá digitou o que quis. Não tem uma análise interpretativa de, e você sonhou com isso, então isso significa aquilo. Isso não existe. Nós sentamos a pessoa, ou ela para na frente de uma videochamada, fazemos as descrições fenomenológicas, ela me descreve o sonho, e ela vai se dando conta, vai tornando consciente as interpretações no presente, no aqui e agora, sobre o que ela está descrevendo. E adivinha, quando ela tem o mesmo sonho, ela descreve novamente o mesmo sonho, ela se dá conta, ela fica mais consciente e consegue criar mais ajuste. De novo, de novo, de novo. Ela lapida a experiência. Ela entra em mais contato. A descrição vai ficando mais clara, você vai entendendo melhor onde estão as suas projeções. A sombra, o lixo vomitado, jogado no outro. Onde estão suas esquivas, seus deslocamentos. Tudo isso vai ficando muito mais claro a partir do momento que você descreve a realidade última para si próprio. Você pode fazer isso sozinho. Você deve fazer isso sozinho se você quer realmente buscar esse amadurecimento para facilitar o seu processo de mudança para um formato mais saudável. Agora, qual que é o problema de muitos? Vocês quererem mudar alguém que não quer voluntariamente viver nenhum tipo de mudança. Aí você cria um problema 100% solúvel. Você está com um cara, com uma mulher, você demonstra a sua insatisfação, você mostra como aquilo não está funcionando, você explica, manda assistir essa aula. Eu sempre recomendo, traz a pessoa, você que assina a comunidade, fala, entra aqui, abre para ela, assiste aqui, amor. Olha o que esse cara aqui falou. Vamos mexer nisso. Ah, não quero. Acabou. Não tem o que fazer. Nossa, Júlio, não tem o que fazer. Não há nada que você possa fazer que realmente seja capaz de invadir o livre-arbítrio, a livre escolha de alguém e fazer pela pessoa. Há como ter influência positiva para aquele que se permite ser influenciado. Influência no sentido de passar uma boa informação, uma boa orientação, se dispor a dar uma ajuda, se colocar como ouvinte, se colocar como um papel acolhedor. Recomendo que vocês assistam novamente, caso ainda não tenham assistido, assistam as aulas nos 9 pilares para construir um relacionamento saudável, está disponível na comunidade. Deem uma ênfase para o primeiro pilar, respeito, e os outros 2 pilares da empatia e da cumplicidade. Deem uma ênfase especial sobre esses 3 pilares, pensando no tema dessa aula daqui, mudanças. Pensando, as pessoas realmente mudam no relacionamento? Sim, elas mudam. Só que a pergunta mais coerente, e é a pergunta que talvez você tenha que fazer para você mesmo, ou para o seu parceiro, para a sua parceira, a pessoa realmente tem interesse de mudar?
pessoa realmente tem interesse de trabalhar por um processo de mudança, porque mudar a gente sabe que muda. E não é se quiser só. Se quiser fazer, executar o que é preciso ser feito. Tem uma diferença gigantesca entre querer e fazer. Querer qualquer um quer. Eu posso querer qualquer coisa agora. Concretizar, materializar essa realidade, transformá-la em um fenômeno na minha vida, exige tudo de mim. Essa é a pergunta. Você quer entregar tudo de você numa relação? Essa é a pergunta. Por que chega nessa pergunta? Porque sem essa simbologia, o ser humano vive de símbolos, tá? Jung falou de arquétipos e demonstrou isso com muita clareza. Vou estar falando disso aqui também para ajudar vocês a entenderem melhor. Mas para simplificar, se eu não tenho uma simbologia boa sobre o que eu estou vivendo, o que é uma simbologia? O que é o trabalho na minha vida? Estou fazendo essa aula aqui, gravando essa aula para vocês. Se essa aula tivesse apenas a simbologia de ser uma comunidade com uma assinatura paga que me dá algum rendimento financeiro como uma renda, talvez fosse muito vago eu estudar e dedicar todo o entusiasmo que eu aplico aqui. Mas tem uma outra simbologia. Eu vejo pessoas transformando suas qualidades de vidas, melhorando seus relacionamentos através dessas aulas. E isso, em mim, dentro do que eu acredito, me desperta muita alegria. Essa simbologia é uma motivação muito grande para eu me dedicar mais a fazer isso aqui. No relacionamento é igual. Se eu só for casado para não ficar sozinho, para ter uma conveniência, né, social, talvez seja meio vago, é difícil administrar isso. Só porque eu tive um filho, eu vou ficar junto, né? Eu fui criado assim, né? Agora, se eu mudo a simbologia de ter realmente uma família, fazer da minha mulher parte unificada da minha vida em todos os projetos, onde ela tem uma simbologia de alegria, de participação, de crescimento, de prazer, de sexo, prazer sexual, de contato feminino com masculino, no mais primitivo também e bonito que existe na nossa espécie, no crescimento espiritual edificante, de evoluir como indivíduo, tal como falamos das mudanças aqui. Eita, a simbologia começou a mudar. É esse o símbolo de um relacionamento para mim. E aqui a gente chega nesse ponto. Você pensa, você já descreveu realmente qual é a sua simbologia de vida dentro de um relacionamento íntimo, dentro do seu papel de homem, dentro do seu papel de mulher? É uma simbologia que te motiva, que vale a pena, que faz sentido? Porque é essa simbologia, essa estrutura criada por você, pelo seu livre-arbítrio, de forma amorosa, benevolente, que vai te ajudar a lidar com toda a bagagem passada, seja dos pais, de contatos sociais, de ex-relacionamentos, que fizeram essa bagunça, que deixaram esse volume de informações inadequadas, disfuncionais dentro de você, que estão aí te incomodando, sejam essas conscientes ou não. Porque aqui você pode escolher, e esse é o maior poder que você tem. Seja a mudança que você procura. Em alguns casos, o outro não vai querer, e alguns ciclos chegam ao fim. Outros não, outros se ajustam, mas nem todos. Alguns ciclos chegam ao fim, outros se dispõem. Seja realista para aceitar qual é o seu. Tá joia? Esse foi o conteúdo de hoje. Não esquece da atividade, por favor, por vocês, por você. Faça, descreva, treine isso, você vai ver como sua vida vai ficar mais simples de ser feita uma autoanálise e uma escolha coerente, mais assertiva de um comportamento adequado para a sua realidade. Até a próxima aula.